Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então agora a gente vai começar a falar específico dos tipos de movimento que a gente tem, tá? Então a gente já falou várias características, já falamos de velocidade, de aceleração, de fundamentos, de cinemática. Inclusive, se tu não assistiu essas aulas que eu acabei de citar, dá um pause nesse vídeo, volta nessas aulas, porque você vai precisar de alguns conceitos para essa. Então vamos lá, o que é o MRU, gente? Movimento retilíneo. Então, ó, se é retilíneo, a gente já está dizendo aqui que o movimento acontece em uma reta, ok? O movimento é reto, o corpo não pode fazer curva aqui, ó, tá? É sempre uma trajetória reta. E uniforme, uma coisa que é uniforme quer dizer que ela não sofre variação. Então, é sem variação. Mas sem variação de quem? Sem variação da velocidade. Galera, no MRU a velocidade não altera durante o movimento. Isso aqui é muito importante. Quando alguém falar tipo MRU, já tem que vir na tua cabeça isso. A velocidade não altera. O fato da velocidade não alterar quer dizer que a gente tem uma velocidade que é constante, né? CTE aqui, ó. CTE quer dizer constante. Então, a gente tem uma velocidade constante. E essa velocidade constante, essa característica do movimento, vai implicar em uma outra coisa para nós. Porque velocidade constante significa dizer aceleração nula. Então, é um movimento em que a aceleração vai ser igual a zero, ok? Ah, mas por que a aceleração é zero? Gente, lembra do conceito. A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Se tu tá me dizendo que o movimento ocorre sem a velocidade alterar, como que eu vou ter taxa de variação? Não tem. Se eu não tenho taxa de variação, eu não tenho aceleração. Então, no movimento uniforme, a gente vai ter uma velocidade constante e a aceleração igual a zero. Ah, por quanto tempo? Durante todo o movimento, ok? Durante todo o movimento do corpo. Se o movimento se movimentar por 1000 horas, essa característica vai ser mantida, tá? E aí o que a gente tem, ó? Para o MRU a gente vai ter duas equações que a gente vai trabalhar. Primeiro a gente tem a equação horária de posição. Gente, por que o nome equação horária? Porque é a posição em função do tempo. A cada instante de tempo que você quiser, você consegue saber qual é a posição do corpo. Por exemplo, no tempo igual a 1 segundo, qual é a posição do corpo? Então, tu vai usar a equação horária. Ah, no tempo igual a 10 segundos, substitui na equação horária. O modelo da nossa equação horária é o modelo de uma função de primeiro grau, ok? Aonde que você olha a função, o grau da função? Eu olho no tempo, porque o tempo que é a minha variante aqui, né? O tempo que é a minha incógnita, ele está elevado a 1, então é uma função de primeiro grau. Quem são os meus parâmetros? Ó, o meu parâmetro A da função de primeiro grau é o meu termo independente. Esse termo independente, para nós, vai representar a posição inicial do corpo, S0. É a posição inicial. Em um gráfico, gente, essa posição inicial, esse termo independente, representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, onde a nossa reta cortar o eixo Y vai ser a posição inicial do corpo, que é o nosso termo independente. E o B é o termo, o nosso coeficiente angular. Ele aqui está sendo representado pela velocidade. Então, o V aqui é de velocidade. E ele é o nosso coeficiente angular. O que esse coeficiente angular vai fazer para nós? Ele vai determinar a inclinação da reta. Então, a inclinação da reta. Como assim? Se a minha reta vai ser uma reta ascendente ou se vai ser descendente, é determinado pelo meu coeficiente angular aqui. Então, a equação de posição, né, a equação horária de posição do MRU é a equação do sorvete. Posição final, esse S aqui é posição final.
posição final, que é o S final, é igual ao S inicial, posição inicial, mais a velocidade do corpo vezes o tempo, sorvete. Então, a equação de posição é a equação do sorvete, tá? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Unidade de medida. Se a minha posição está em metros, obrigatoriamente a minha velocidade vai estar em metros por segundo e o meu tempo vai estar em segundos. Ah, não, mas o meu exercício quer a posição em quilômetros. Então, se tiver em quilômetro a posição, a velocidade vai ter que estar em quilômetro por hora e o meu tempo vai ter que estar em horas. Ah, como que faz a conversão? Gente, a gente tem o fator, né? O 3,6. O 3,6 vale somente para a velocidade. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, ok? E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. De metro para quilômetro, a gente grava, né? 1 quilômetro são 1.000 metros. E aí a gente faz a conversão. Hora para segundo, 1 hora são 3.600 segundos. E aí a gente faz a conversão na regra de 3, né? Se 1 hora são 3.600 segundos, 2 horas são X segundos. E aí você acha quanto que é. Ah, que horas que eu tenho que converter? Gente, depende muito da questão. Mas, por exemplo, você precisa da velocidade em metros por segundo. Se a sua posição estiver em quilômetro e o seu tempo em hora, você pode achar a velocidade em quilômetros por hora e depois converter para metro por segundo. Ok. O que você não pode fazer? A minha posição está em quilômetro, meu tempo está em segundo. Eu posso trabalhar assim? Não. A minha posição está em metro e meu tempo está em horas. Eu posso trabalhar assim? Não. Você vai precisar converter alguém antes. Então, vocês têm que ser inteligentes na hora da conversão. Se a resposta final, por exemplo, eu estou procurando a velocidade, a resposta final tem que estar em quilômetros por hora, faz mais sentido eu converter o meu metro para quilômetro do que eu converter a minha hora para segundo, para depois eu converter de metros por segundo para quilômetro por hora. É muito mais volta, né? Então, tem que ser inteligente aí nessas escolhas de quem que vocês vão converter para poder ficar mais fácil também na hora de vocês fazerem as contas. E, além da equação horária de posição, a gente tem a equação geral do movimento, que é a equação do Deus vê tudo. Distância percorrida pelo corpo é igual a velocidade vezes o tempo. Ah, quando que eu vou usar a equação geral? Quando eu vou usar a equação de posição? Gente, se o exercício estiver especificando sobre posição, te deu um gráfico que tem a posição final, a posição inicial do corpo e tal, trabalha aqui. Ou então é um exercício em que a gente vai trabalhar com ultrapassagem, trabalha aqui na equação horária de posição. Ou então é um exercício que você está comparando, tipo, uma pessoa saiu da casa dela 10 horas e andou numa velocidade de 10 metros por segundo. Uma outra pessoa saiu 2 horas depois, qual é o tempo em que eles vão se encontrar? Se eles vão se encontrar, eles vão estar na mesma posição. Então, você iguala a equação de posição da pessoa 1 com a equação de posição da pessoa 2 e acha o que você quer. Agora, o exercício só me perguntou a distância que o corpo percorreu, ou só a velocidade, ou só o tempo que ele gastou. Substitui no Deus vê tudo, que você vai ser muito feliz aqui, tá bom? Lembrando sempre, unidade de medida. Uma grandeza sem unidade de medida não é uma grandeza. Então, se tu calcular qualquer coisa, mas não colocar a unidade de medida, você simplesmente fez uma conta à toa, não calculou nada, tá? Fica ligado nisso aí. Ok, vimos então a equação de posição, vimos a equação geral e agora a gente vai para os gráficos e o que eles vão dizer para nós. Então, o primeiro gráfico aqui é um gráfico de posição por tempo, mas poderia ser um gráfico de distância por tempo também. Esse gráfico aqui, gente, a gente vai observar a equação horária de posição, que é uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, obrigatoriamente o meu gráfico tem que ser uma reta. E aí, quem vai determinar o tipo de reta que eu vou ter é a velocidade. Se a velocidade for maior do que zero, eu vou ter uma reta ascendente. Se a minha velocidade for menor do que zero, eu tenho uma reta descendente. Então, se eu pegar esse gráfico aqui e fizer uma reta aqui, ó,
ascendente. O que esse gráfico está me dizendo? Ó, onde cortou o eixo Y é a minha posição inicial. E ele também está me dizendo que a velocidade é positiva, porque a minha reta está subindo, ó. Agora, se fosse o contrário, se eu pegasse, por exemplo, esse gráfico, tivesse uma reta assim, ó. Então, aqui seria a minha posição inicial e a minha velocidade aqui, ó, seria uma velocidade negativa, porque a minha reta está descendo, ok? Descendente. Quem manda isso? O sinal da velocidade. O sinal da velocidade está maior do que zero, reta ascendente. O sinal da velocidade está menor do que zero, reta descendente. O que o gráfico de distância por tempo me dá? A inclinação da reta é igual à velocidade do corpo. Como que a gente calcula a inclinação de reta, gente? A inclinação da reta, que eu vou chamar de M, que é o meu coeficiente angular, a gente calcula fazendo ΔY sobre ΔX. Quem é ΔY? É a posição, não é? Então, seria ΔS, que é a variação da posição, sobre. Quem é ΔX? No meu eixo X é o tempo. Então, sobre ΔT. Posição dividido por tempo é igual a velocidade média. Ah, mas a velocidade média é uma, a minha velocidade escalar é outra. No caso do movimento uniforme, não. A velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea, que é igual à velocidade escalar, porque ele só tem um tipo de velocidade. Então, se você fizer a inclinação da reta, eu vou pegar dois pontos aqui, ó. Quero esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, você vai pegar a posição desse ponto 1, a posição do ponto 2, o tempo do ponto 1, o tempo do ponto 2, fazer a variação da posição dessas duas posições, dividido pela variação desses dois tempos. E aí você consegue chegar na velocidade do corpo a partir do gráfico. E se for o gráfico de velocidade por tempo? Gente, não é uma velocidade constante. Então, o gráfico tem que ser uma reta, ó. Se for uma reta acima da linha do tempo, igual a que eu tracei aqui, quer dizer que eu tenho uma velocidade maior do que zero, positivo. Se for uma reta abaixo da linha do tempo, quer dizer que eu tenho uma velocidade menor do que zero, negativa, ok? Indiferente se é positivo ou negativo, o gráfico tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo, porque a velocidade ela é constante o tempo todo. O que o gráfico de velocidade me dá? A área dele é igual à distância que o corpo percorreu. Olha que massa! Então, se eu fizer a área que está aqui abaixo da curva, gente, isso aqui é um retângulo, tá? Área de retângulo, base vezes a altura. Se eu fizer a minha base aqui, que é a variação do tempo, vezes a minha altura, que é o valor da velocidade, eu consigo chegar na distância que o corpo percorreu. Lembrando que a minha velocidade é constante e, por isso, a minha aceleração é zero. Mas o exercício mandou eu traçar qual que é o gráfico de aceleração. Gente, não tem. A justificativa é que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, como é que você vai traçar o gráfico de uma coisa que não existe? Não existe no movimento aceleração, tá? Pessoal, então, ó, é isso que a gente tem que ficar ligado. A parte do movimento retilíneo uniforme em si, ela é muito simples, tá? O que pega é a interpretação dos problemas. Então, uma dica. Eu estou fazendo o exercício lá. Retira os dados do problema. Anota no cantinho da folha. O que o exercício te deu de dados? Ele te deu a distância? Anota quanto foi. Ele te deu o tempo? Anota quanto foi. Te deu a velocidade? Anota quanto foi. O que o exercício está me perguntando? O que eu tenho que calcular? O que eu estou procurando? São essas perguntas que vocês têm que se fazer antes de começar a querer fazer as contas. Às vezes vocês ficam tão preocupados em fazer conta e que vocês não sabem o que vocês estão calculando. Então, anota primeiro o que o exercício quer te dar. Se tem um gráfico na questão, seja de posição por tempo ou de velocidade por tempo, o gráfico não está lá para encher folha. Quer dizer que você vai precisar daquele gráfico para resolver a questão. Então, lembra, é um gráfico de posição por tempo. Se eu fizer a inclinação da reta, né, que é a variação da posição dividido pela variação do tempo, eu chego na velocidade. É um gráfico de velocidade por tempo. Se eu fizer a área, eu chego na distância percorrida.
A é um gráfico de posição por tempo e a reta está subindo. Então, quer dizer que a minha velocidade é positiva. Uma velocidade positiva caracteriza um movimento que é progressivo. A é uma reta descendente. Opa, minha velocidade é negativa. Então, quer dizer que o meu movimento é retrógrado. No gráfico de velocidade por tempo, a reta da velocidade está acima do eixo do tempo. Então, quer dizer que a minha velocidade ela é positiva, mas ela está aumentando ou diminuindo? Não. Então, eu posso dizer que meu movimento é acelerado ou retardado aqui? Não. O meu movimento aqui ele vai ser uniforme. Ele pode ser progressivo e uniforme ou retrógrado e uniforme. Acelerado ou retardado? Jamais, porque o módulo da minha velocidade aqui não aumenta e nem diminui. Por isso que a minha aceleração é zero. As equações que a gente vai trabalhar podem ser ou a equação do sorvete, né, que é a equação de posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ou então a equação do Deus vê tudo, distância igual a velocidade vezes o tempo. Muita atenção nas unidades de medida. Errou o dimensionamento, errou a unidade de medida, tem grande chance de ter errado a questão toda. Então, às vezes faz a conta certa, mas está tudo na unidade de medida errada. Aí já se lascou por inteiro. Então, prestem muita atenção nisso aí, ok? Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!